Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Salmo 121 descreve alguém que está fazendo uma viagem longa, cansativa, e no percurso da viagem surgem os desafios naturalmente, os obstáculos e perigos. Então o viajante sente uma urgente necessidade de ajuda e proteção. A viagem é a vida. O viajante somos todos nós, seres humanos. Estamos num mundo onde o perigo está por toda parte. Somos ameaçados pela violência urbana, pelos salteadores, pelos perigos no trânsito, pelos homens perversos, pelo contágio das doenças, pelas catástrofes naturais, pelo risco do infarto, pela depressão, pelo estresse, pelo desgoverno dos que governam, pela inflação, pelo desgaste natural e pelos ladrões. Temos muitas vezes medo de sair à noite, de fazer viagens, de desfrutar das férias. No que tange às estruturas sociais que dominam este mundo e das autoridades constituídas, vivemos sempre inseguros e sempre em situações de risco. Por causa dessa situação de insegurança e medo, milhares de pessoas se acham enfermas psicologicamente. O caos emocional é uma realidade em nossos dias. O existir para muitos tem se tornado um fardo, uma tarefa muito difícil. No que tange a vida normal, surge, aparece bem diante de nós o uso de drogas, do álcool, como uma via de escape para toda essa pressão. E não é necessário dizer que por este falso caminho, o homem apenas antecipa a sua destruição. Portanto, é preciso encontrar uma saída real e verdadeira que nos ajude a seguir esta caminhada, esta viagem, a passar pelos obstáculos que certamente virão realmente. Precisamos encontrar uma saída para termos a verdadeira proteção e segurança que nós tanto carecemos. Todos os seres humanos carecem. O Salmo de número 121 é uma resposta de Deus para todos que anelam e buscam esta segurança, essa paz emocional, esse conforto, essa certeza de que vai vencer diante de todos os obstáculos e dificuldades. O Salmo de número 121 começa com a seguinte expressão: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista vê que o seu caminho, a sua jornada, nela ele terá que passar pelos montes. E os montes aqui representam exatamente as ameaças, os perigos, as dificuldades. O caminho dos montes também é o caminho que tem que passar por desfiladeiros e precipícios. Exige-se muito esforço para subir os platôs e muito cuidado para descer as ladeiras. Outro risco encontrado nas trilhas íngremes, naqueles dias do salmista, eram os salteadores, que aproveitavam das dificuldades da viagem, naquele percurso, onde os montes surgiam e as trilhas ficavam estreitas. Eles aproveitavam os salteadores para roubar os viajantes. Então, este é o desafio que aquele viajante encontrava, que parece muito com a nossa caminhada. No verso de número 2 ele diz assim:
O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O significado deste nome mencionado no Salmo 121 aparece nesta passagem referindo-se ao nome de Deus como aquele que é, que era e que sempre será. Aquele que existe por si próprio, aquele que é imutável, aquele que é a causa de todas as coisas, aquele que é autoexistente. A forma como ele se refere a Deus. O meu socorro vem do Senhor. Revela-nos, mostra-nos que ele conhecia Deus. Porque esta expressão é do coração e da mente de uma pessoa que conhecia Deus. O conhecimento de Deus é o que faz toda a diferença em nossa caminhada por este mundo. O salmista não esperava que o seu socorro viesse de outro lugar, senão deste Senhor eterno e Criador de todas as coisas. Ele não está esperando o socorro dos caboclos, ou dos santos, ou dos orixás, ou da força do pensamento positivo, ou da meditação transcendental, nada disso. O salmista lembra do nome do Deus eterno. A grande questão que surge dentro de nós é saber que tipo de socorro ou proteção podemos esperar do Senhor num mundo como este. Primeiramente, neste salmo, ele fala da proteção no caminho, na estrada, no vai e vem da vida. Amanhã você vai ter que sair da sua casa, quem sabe tomar um ônibus, pegar a estrada. Seus filhos precisam continuar estudando, e nós não estaremos ao redor deles o dia inteiro, o tempo todo. Somente Deus poderá cuidar de nós e deles. Somente o Senhor poderá livrar os nossos pés do tropeço. Esta segurança que o salmista fala, a segurança que o Senhor cuida da gente, ao sair de casa, ao ir no supermercado, ao ir para o trabalho, ao andar pelas ruas, ao fazer a viagem. O amparo, a segurança que nós precisamos e queremos. A vida não é complicada, é no dia a dia, é mesmo que você esteja saindo até para uma diversão, um lazer, mas se você é filho de Deus, o Senhor cuidará, estará indo com você, não deixará vacilar o teu pé. Segundo, a proteção de Deus também fala de uma proteção psicológica, é a proteção para a mente, é a proteção para a alma. Verso 7 diz: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. A alma representa toda a dimensão imaterial da nossa existência, onde estão os sentimentos, a vontade e a mente. É nesta região que ocorrem os traumas, os complexos, os recalques emocionais, o medo, a insegurança. Ficamos maravilhados ao olhar para a Bíblia e saber que Deus está preocupado com o nosso mundo interior, com o que passa dentro de nós, com o que nós sentimos, com o que nós pensamos. Deus não quer que você fique amargurado, que você perca a paz. Deus não quer que você sofra angústias, quer sejam elas reais ou irreais, porque de todas as formas as angústias sempre vêm tentando sufocar a nossa capacidade emocional e intelectual. Deus não quer que você sofra com o sentimento do ódio ou com a insensibilidade afetiva. Deus não quer que você tenha nenhum dessas crises e dificuldades da alma. Tem muita gente perdendo a alma. Jesus disse que nós não podemos perder a nossa alma. Eu não digo apenas perder a alma no sentido de perder a eternidade. Às vezes a gente perde a alma aqui mesmo nessa vida. O que é perder a alma? Perder a alma é perder a capacidade de amar, de perdoar, de sorrir. Quantas pessoas estão perdendo a alma? Já não tem mais essa condição de compartilhar da felicidade alheia dos amigos, da família, e começa a ficar então num canto ali, amargurado, triste. Não perca a sua alma. Em Jesus Cristo você ganha a sua alma. A sua alma te é devolvida com todas as potencialidades dela, com toda a capacidade dela. Como eu disse, na alma está incluso a nossa vontade, a capacidade de decidir, de escolher.
Muitas pessoas já não escolhem mais para si coisa alguma, deixa que as circunstâncias o carreguem, mas Deus nos criou para ter capacidade de decidir e mudar os rumos das coisas. Deus te deu a capacidade para não só fazer escolhas ou decidir, mas a capacidade de sentir, de compartilhar, de se emocionar. Muitos desaprenderam a amar, perdoar e sorrir. Qualquer coisa que venha ameaçar a sua alma deve ser levada aos pés do Senhor Jesus em oração. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Terceiro, como Deus, em que sentido podemos esperar a proteção e o conforto de Deus? Terceiro, Deus quer proteger os nossos negócios, os nossos empreendimentos, o fruto do trabalho de nossas mãos. O salmista disse: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Entrada e saída, essa é a proteção que aqueles que estão empenhados em tarefas importantes precisam muito. Entrar e sair fala exatamente da sua disposição de ir atrás, de dizer: eu vou à luta, eu vou encontrar uma saída, eu vou buscar uma porta aberta. Eu preciso entrar e sair. Aqui fala da sua disposição de agir. Você precisa deste amparo, dessa proteção nesta área da sua vida. Essa expressão, geralmente ela está ligada àquele executar de tarefas, quer sejam elas familiares, profissionais ou mesmo espirituais. A expressão entrar e sair tem uma conotação militar também, e diz respeito às nossas batalhas espirituais. Ou seja, Deus quer garantir o nosso sucesso espiritual. Para que isso aconteça, o Senhor vai entrar na batalha conosco e vai guerrear a nossa batalha por nós. Existem muitos demônios na estrada, existem muitos problemas no caminho. Eles precisam de ser vencidos com a graça e o poder de Deus na nossa vida. O Senhor pelejará por vós, não temas, diz a palavra de Deus. Uma pessoa que teve uma experiência muito direta neste assunto foi Davi. A Bíblia diz assim: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele, por onde ele ia, por onde ele andava. Esta passagem da Bíblia aqui em 1 Samuel 18 fala do início da vida militar de Davi, quando ele começou a se tornar um guerreiro. Quando ele tinha vencido o gigante, logo após vencer o gigante, ele foi tido e incorporado nos exércitos de Israel como um guerreiro. Mas a Bíblia diz que daquele que ninguém esperava, desde a vitória dele sobre Golias, Davi começou a surpreender aquela nação, por causa que Deus estava na vida dele. Então, a partir daquela vitória, vieram outras surpresas. A nação de Israel ficou maravilhada, porque via Davi sair para as batalhas, e isto para defender Saul, porque Davi era apenas um soldado de Saul. Mas a Bíblia diz assim que o Senhor abençoava Davi, e Davi entrava e saía, e o Senhor era com ele. Ainda em 2 Samuel 8,6 diz assim: e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. 2 Samuel 8,14 diz: e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. O Senhor guardava, o Senhor sustentava, e o Senhor abençoava e era com Davi em todos os seus caminhos. Isso tudo na área militar. Por isso que eu disse que entrar e sair aqui tem a ver com a nossa batalha espiritual. Nós vivemos num mundo que existe um outro lado deste mundo, que é o aspecto espiritual dele, que nós não temos noção e não podemos ver toda hora, todas as dimensões que estão ao nosso redor, mas Deus sabe, Deus conhece. O termo guardará a tua entrada e a tua saída fala da bênção de Deus, do início ao fim. É necessário apenas confiar nele.
Deus é totalmente digno da nossa confiança. Eu vou mencionar algumas razões dentro do Salmo, porque aquele homem viu que Deus era totalmente digno da sua confiança. Primeiramente, nós podemos confiar em Deus porque Ele é alguém que nunca cochila ou dorme. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Verso 4. Essa é a imagem, essa é a expressão do guarda vigilante que passa a noite inteira acordado para que nós possamos dormir. Deus é o guarda de Israel. Nós sabemos que mesmo os anjos podem muitas vezes retardar o seu trabalho, até demorar em executar o seu trabalho. Você pode dizer, pastor, mas não há uma perfeição absoluta no trabalho dos anjos? Não, os anjos são criaturas, só Deus é absoluto, só Deus é perfeito em todo o seu agir. E há quem diga algo sobre isso para nós, poderia contar uma boa história sobre isso para nós, é Daniel, né? Daniel entra num parafuso de preocupações e de dúvidas lá na sua época, e naquele momento ele diz, eu tenho que recorrer ao Senhor, e ele começa um propósito de jejum, uma semana de jejum, 2 semanas de jejum. É interessante esse texto, está lá em Daniel 10, eu não vou abrir a Bíblia agora, vou resumir rapidamente, mas Daniel estava orando depois de 21 dias, chega um anjo, e o anjo vem e diz, Daniel, tu és muito amado por Deus. Daniel, eu sou muito amado por Deus, mas eu estou em desespero, né? Eu estou aqui em aflição, tem 21 dias que eu estou de jejum. E o anjo disse, não Daniel, mas desde o primeiro dia em que você aplicou em buscar o Senhor, desde o primeiro dia as tuas orações são ouvidas, ou seja, da parte de Deus foi na hora. No primeiro momento que Daniel começou a orar, Deus tomou conhecimento da necessidade de Daniel. Só que Deus mandou um anjo trazer a resposta para Daniel. E ele só chegou depois de 21 dias. Agora vai perguntar para o anjo o que foi que aconteceu. Daniel perguntou. O anjo disse, não, é que o trânsito estava muito tumultuado aí pelo caminho afora, estava um congestionamento maluco, e eu tive que entrar numa batalha com os inimigos também. Mas e aí, você demorou, e o que aconteceu? Eu disse, não, depois de todo esse tempo, se Deus não mandasse Miguel para me ajudar, ia demorar muito mais ainda. Ainda que Miguel foi enviado, e ele segurou o príncipe do rei da Pérsia, lá, os demônios que dominam esses países aqui que você mora, e enquanto Miguel, o arcanjo Miguel, lutava com eles, eu aproveitei e vim. Porque você estava aguardando 21 dias, Daniel. Pois é, 21 dias. Quer dizer, até os anjos podem demorar no seu trabalho. Mas aquele que te guarda não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Nós podemos confiar no Senhor porque Ele não dorme, porque Ele é o guarda dos guardas, né? Ele é o vigilante maior. Segundo, nós podemos confiar nele, porque Ele é um Deus que está sempre bem perto de nós. Olha o que o salmista diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. A Bíblia descreve Deus como sendo a nossa sombra. Os deuses pagãos de todas as religiões falsas estão sempre longe deles, estão sempre distante. Quando os profetas de Baal foi clamar, foi buscar a Baal, foi invocar a Baal, Elias até ficou rindo deles, porque eles gritavam, ele disse, não, grita mais alto, quem sabe Baal está viajando, quem sabe Baal está dormindo, grita mais alto, e eles gritavam, Baal, 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 mas Baal nem respondia, e Elias zombava deles, não, mas ele deve estar muito longe de viagem. Os deuses pagãos estão sempre longe dos seus adoradores. A Grécia antiga, os deuses da Grécia habitavam no alto do Monte Olimpo. Monte Olimpo estava ao norte da Grécia, numa altura de 2.917 metros de altitude. Era o ponto mais alto da Grécia. O seu cume está sempre coberto de neve e quase sempre as nuvens
estão cobrindo aquele local. Acredita-se na mitologia grega que o monte tinha sido a casa dos deuses, e em seu topo ficavam os palácios dos deuses, que eram construídos por Hefesto, o deus artesão. A entrada para o Olimpo era um portão de nuvens, protegido pelas deusas conhecidas como as estações. Zeus era o senhor do Olimpo, e os deuses festejavam com néctar e ambrósia, que era um doce divino, que podia curar o homem de qualquer coisa, segundo a mitologia grega, ao som de doces melodias que eram entoadas pelas musas. Mas quando Paulo foi visitar Atenas, ele pregou aqueles homens de Atenas e disse: passando eu e vendo os vossos altares, achei um também que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vocês honram, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida e a respiração a todos. E de um só fez toda a geração de homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e as estações, para que pudessem buscar ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele movemos e existimos. Este é o Deus dos cristãos, esse é o Deus do salmista. Aonde está este Deus? Bem perto de nós, tão perto, Deus está de nós, como a nossa sombra está perto de nós. Ninguém se livra da sombra. Não tente se livrar de Deus, porque Ele não vai te deixar hora nenhuma. Ele nunca vai apartar de você, Ele sempre vai estar com você. Outra coisa importante, quando diz que Deus é a nossa sombra, por estar tão perto de nós, é que quanto mais perto da luz, mais fica visível, mais aparece a sombra. A Bíblia diz que devemos andar na luz, porque Deus também está na luz. Quem anda na luz, como Ele na luz está, tem comunhão com os irmãos, e o sangue nos purifica de todo o pecado. Quanto mais andarmos mais na luz, mais a evidência da presença de Deus será vista em nós. Terceiro, podemos confiar no Senhor, porque Ele controla todo o universo. Salmo diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E no verso de número 6 diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O que é isto aqui? O Senhor é apresentado aqui como o Senhor da criação, o Senhor dos grandes corpos celestes, o Senhor que controla a movimentação do universo, o Senhor que faz o sol brilhar e a lua aparecer. O Senhor controla todos os corpos celestes, assim também como Ele controla o mundo espiritual com suas potestades. Não existe coisa alguma fora do controle de Deus. Como podemos tomar posse da certeza desta segurança que Ele trouxe para nós? Escute rapidamente para terminar. Para tomar posse dessa segurança, primeiro, nós tomamos posse de tudo isso quando olhamos para a direção certa. O salmista disse: elevo os meus olhos para os montes. A primeira ideia que nós temos é que o olhar nosso tem que estar para cima. Mas segundo, é que nós temos também que ter um olhar para avaliar a situação, as coisas, avaliar tudo. Depois de avaliar tudo, não fique com os olhos pregados nas impossibilidades, nem nos problemas. Veja aquele que é maior do que os montes. Veja aquele que criou os montes, que criou o universo, o cosmo, as estrelas, os astros, os planetas, as galáxias. Veja aquele que controla tudo. Maior do que os montes que podem ser problemas, dificuldades, é o nosso Deus. Número 2. Tenha uma atitude correta. A Bíblia diz aqui: o meu socorro vem do Senhor. O salmista não disse as minhas dúvidas, os meus problemas. Não, ele disse o meu socorro. Ele não disse assim: provavelmente eu terei socorro se as circunstâncias melhorarem,
se os problemas diminuírem, ele disse de uma forma firme e convicta: o meu socorro vem do Senhor, não importa que circunstâncias virão, o Senhor me mandará o seu socorro. Ele fez uma confissão nesta palavra, esta é a confissão da sua confiança. Ele disse: o meu socorro vem. Ele não disse talvez, ele não disse quem sabe, ele tinha certeza que Deus o ajudaria. E terceiro, para tomarmos posse desta segurança, nós precisamos entender a hora de Deus para as nossas vidas. É a última coisa que eu quero deixar. O tempo de Deus para as nossas vidas tem começo, mas não tem fim. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: sim, mas o teu irmão há de ressuscitar. Sei, Senhor, ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Primeiro ela pensou: se tu estivesses aqui no passado. Depois ela disse: tudo bem, Senhor, lá na frente eu creio numa ressurreição. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, eu sou o Deus do presente. O tempo de Deus para a sua vida é o agora. Tem muita gente que tem um Deus do passado. Quando eu era jovem na igreja era uma bênção, quando eu me converti, nos primeiros anos da minha fé, Deus operou, Deus fez. Mas isso é um Deus do passado. Você tem que atualizar a sua experiência, a sua convicção, a sua fé em Deus, porque o Deus de 10 anos atrás, da época que você converteu, 20 anos atrás, é o mesmo Deus hoje que está presente, pronto para te ouvir, pronto para responder às suas orações. Mas tem outro tipo de pessoa que diz assim: eu tenho certeza que o ano que vem Deus vai me ajudar. O ano que vem Deus vai abrir a porta. O ano que vem está longe, irmão. Jesus disse: eu sou hoje, agora, a resposta para a sua necessidade. Eu sou agora a provisão para as suas necessidades. Então assim nós concluímos essa palavra dizendo para você: a bênção de Deus começa num dia na nossa vida e nunca mais acaba, desde agora e para sempre. Este salmo é um cântico que deve ser entoado todas as manhãs. É a palavra de Deus para todo o nosso viver. Vamos recitá-lo mais uma vez comigo. Eleva os meus olhos para os montes. Vamos de pé. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Vamos orar pelos que precisam, aqueles que necessitam, aqueles que veem e querem sair daqui levando esse conforto, essa vitória. Podem caminhar um pouquinho mais adiante. Se alguém precisa de oração pessoal, Deus está aqui para socorrer, para te ouvir. Talvez você pode estar buscando uma resposta de Deus até para outra pessoa, para alguém que você ama. Venha, creia, a oração, ela vai ao encontro da necessidade daquele que está enfermo, daquele que está passando por grandes aflições. Vamos orar e o Senhor com certeza estenderá a sua destra, seu poder sobre nós. É a palavra de Deus quem diz. Nós confessamos isso nessa noite. Pai celestial, em nome de Jesus, estende a destra agora da tua mão poderosa, a tua virtude sobre a vida deste irmão, desta irmã. Ministra agora a virtude da sua presença. O Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que não deixa nosso pé, Senhor, tropeçar em nada, aquele que faz a gente caminhar com segurança, aquele que nos protege de dia e de noite, entrando ou saindo.